Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. Nessa edição, eu converso com o jornalista, escritor e crítico musical Márcio Gaspar, que sabe muito de música e conhece bem o ambiente musical. Há anos ele vive este ambiente e convive com seus principais personagens, de todos os ritmos, de todas as tribos. Convidei o Márcio para falarmos um pouco sobre as perdas recentes de duas divas da música brasileira. Gal Costa, que nos deixou em novembro do ano passado, e Rita Lee, que também partiu, infelizmente, em maio deste ano. Duas perdas irreparáveis. Gal Costa era uma cantora maravilhosa, desde os tempos ousados da Tropicália, movimento que, importante frisar, mexeu com o humor dos militares que se adonaram do poder em nosso país. Deste mesmo movimento surgiu também Rita Lee, à época no time dos irreverentes Mutantes. Depois que foi expulsa da banda, como ela mesma revela em sua autobiografia, Rita revelou-se uma grande compositora, multi-instrumentista, atriz e, mais recentemente, escritora infantil e autora de contos e de sua autobiografia. Aliás, vale lembrar, ainda na época da ditadura, Rita foi presa por suposta posse de maconha em sua casa. Na época, estava grávida, acreditem. E sabe quem a tirou do cárcere? Elis Regina, a nossa eterna e fantástica Pimentinha, outra cantora maravilhosa que perdemos já há algum tempo. O que Gal Costa e Rita Lee representaram para a música brasileira? Elas foram além? Qual o legado que deixaram? Tem sucessoras? Acho que muitos fãs dessas duas mulheres divinas e maravilhosas da nossa música também devem, por vezes, se fazer essas mesmas perguntas. Márcio Gaspar tem respostas. Logicamente que estas partem de uma visão pessoal, porém, nos apontam um caminho que podemos seguir ou não. Além disso, ele conta histórias saborosas e divertidas dessas duas estrelas que jamais vão se apagar de nossas memórias. Vocês não podem perder este bate-papo com Márcio Gaspar. Um lembrete importante: se você gosta do trabalho que estamos realizando aqui no Fala Quem Sabe, então curta a nossa página e se inscreva no canal para receber as próximas entrevistas. Tem muita coisa boa e interessante sendo preparada. Grato por estar com o Fala Quem Sabe. Abraços e até a próxima edição. Márcio Gaspar, jornalista, crítico musical, é um prazer recebê-lo aqui no Fala Quem Sabe. É meu prazer, João. Vamos lá conversar um pouco sobre essas divas. E eu queria saber de início justamente isso. O que representaram Gal Costa e Rita Lee para a música brasileira? Bom, representaram algo que vai, eu acho, além da música, né? Além da enorme contribuição musical, eu acho que a importância delas, além da música, é uma importância cultural, né? Uma importância que vai, que afeta a coisa do comportamento, também da afirmação, do gênero feminino numa época de muitas transformações e que elas encarnaram isso com pioneirismo e coragem, enfrentando uma situação muitas vezes não, né? O tempo todo um machismo explícito por parte do país todo e principalmente no caso delas, né, na área musical, na área de entretenimento, do show business, de tudo. Então elas têm uma importância, a Gal mais ligada a, vamos dizer assim, a coisa da música da chamada MPB, né, que ficou conhecida na época, a música popular brasileira,
E a Rita, não que ela não seja música brasileira, mas também com mais identificada com o rock, né? Mas as duas, a importância é imensa, imensa. Márcio, ambas surgem no tropicalismo, né? Na mesma fase ali, né? Mas duas, como você mesmo colocou, né? É justamente isso que as diferenciava, quer dizer, é o ritmo escolhido por cada uma. Até até um certo até um certo período das carreiras de ambas, sim, mas depois isso foi se tornando menos difícil de se separar, né? Porque tanto a Gal também tem um lado bastante que incorporou muita coisa da música internacional, quanto a Rita Lee foi também diluindo não que ela tenha deixado de fazer rock, mas ela foi incorporando a maneira dela de fazer rock, muita coisa de música brasileira, inclusive bossa nova, inclusive outros ritmos. Então, tanto que mais para a fase mais recente da carreira de ambas, elas planejavam, inclusive, infelizmente nunca aconteceu, mas elas planejavam uma turnê juntas, né, que já tinha até nome, infelizmente nunca aconteceu, mas tinha um nome que era Legal, para você ver como elas foram se aproximando musicalmente uma da outra, né? É claro que as duas surgiram mais ou menos na mesma época, quer dizer, na mesma época, né, lá na Tropicália, quer dizer, a Gal como a vamos dizer, acho que a cantora principal da Tropicália, né, pela proximidade com o Caetano, Gil, etc., e a Rita como integrante dos Mutantes, né, que passaram a acompanhar Gil e Caetano em muitas oportunidades. Mas a Rita logo, quer dizer, logo também a Tropicália durou pouco tempo, não só por opção deles próprios, mas também pela repressão e tal, né? A questão da detenção do Gil e do Caetano acabou implodindo, vamos dizer assim, aquele movimento. E a Rita também, ao mesmo tempo, quer dizer, logo depois saiu dos Mutantes e partiu para um voo solo, né? Mas as duas sempre tiveram muita proximidade. Márcio, você falou do machismo, né, que ambas enfrentaram. Eu acredito, você me corrige se eu estiver errado, que a Rita sofreu muito mais, porque o rock era muito mais machista do que a música popular brasileira. Naquela época, a mulher no rock era muito raro ou não. Exatamente. Tanto que ela dizia roqueiro tinha cara de bandido, né? E, o, e, e sem dúvida, o ambiente do rock ah, era muito, ainda é, eu diria, machista, né? Era muito machista, e é bom lembrar, isso está na autobiografia dela, que ela foi expulsa dos Mutantes por machismo. Verdade é essa, não davam a ela o valor que ela tinha e que ela merecia. Quer dizer, chegaram para ela e disseram: não, agora nós vamos fazer uma música mais sofisticada, você não toca nada, você não canta nada, você é só a presença engraçadinha aqui na banda, então você está fora. Imagina só. Isso foi, isso foi um absurdo. E ela não queria sair, ela queria continuar dos Mutantes. Não, nós vamos fazer a música agora mais séria e que você não cabe nisso. Mas como música séria, a marca principal dos Mutantes sempre foi o deboche, a coisa A bem-humorada, irreverência, né? irreverência. Aí foram fazer música séria, que acabou sendo uma cópia, um pastiche do Yes, do rock inglês da época, progressivo, e se deram mal. E ela se deu bem, né? Bem feita, Verdade. né? É, Ô, Márcio, ambas tiveram uma carreira bem longeva, né? Tanto a Gal como a Rita Lee. De Gal e Rita Lee, quer dizer, qual a melhor fase das duas? essa é uma boa pergunta, que causa muita discussão aí entre os fãs, vamos dizer assim, das duas, né? A Rita, tem o pessoal mais ligado ao rock que se considera meio traído pela Rita, entre aspas, a partir do momento que ela se casou com Roberto Carvalho e o som dela se tornou
mais comercial, entre aspas, né? Foi a fase que ela realmente explodiu, né? Primeiro com Lança Perfume, Mania de Você, aquelas músicas que realmente tinham um componente mais pop. Mas isso, para mim, eu acho que a melhor fase dela é essa, inclusive. Quer dizer, eu não separo muito. Começou, né? Logo depois que ela saiu dos Mutantes, ela lançou 2 ou 3 discos como Tutti Frutti, Sim. que eram discos de rock mesmo, né? Que daí começou a fazer sucesso com Mamãe Natureza, Ovelha Negra, aquilo tudo. Logo depois veio a fase com o Roberto, onde ela explodiu, mas ela sempre manteve a atitude, vamos dizer assim, porque rock para mim é mais do que a música, é a atitude, né? Ela sempre teve a atitude rock, que é a atitude o quê? Inovadora, contestadora, é, irreverente, etc. e tal. Isso ela foi. E é importante dizer também que ela trouxe, e certamente possibilitado pelo sucesso comercial, ou seja, tinha recursos financeiros para fazer isso, ela trouxe para o Brasil a estética dos shows de rock, aquela super iluminação, som poderoso, que não tinha aqui no Brasil. A verdade é essa. Os grandes espetáculos, que depois viraram grandes espetáculos para todas as vertentes musicais, de música brasileira, de tudo, não tinha aquele equipamento todo de luz, de som, não sei o quê. Foi a Rita que, que fez isso, foi a Rita que trouxe isso. Aliás, tem uma historinha curiosa daí, que o primeiro grande, vamos dizer assim, astro de rock a fazer show no Brasil, isso em 1977, se eu não me engano, foi Alice Cooper. Eu Alice me Cooper lembro. fez um show aqui no parque aliás, no galpão ali do Parque Anhembi, e que tinha uma super aparelhagem, não sei o quê, e a Rita contratou o cara que era o técnico de som do Alice Cooper. Esse americano ficou no Brasil e passou a trabalhar com a Rita. Ou seja, ela já percebeu, pô, o show tem que ser assim, agora já era fazer aqueles banquinho violão ou sem equipamento, porque meu som exige uma coisa. Aliás, ficou com o técnico de som e ficou com a cobra também, a cobra. A cobra que o Alice Cooper usava no show, ela comprou, roubou, sei lá o que ela fez, mas pegou a cobra, ficou no Brasil, ela criava a cobra na banheira da casa dela, imagina, Não, uma jiboia. a história é que o Alice Cooper deu a cobra para ela, né? Pois é, já nem sei mais. Mas isso é muito engraçado, né? E da Gal Então, Costa? a Gal Costa, ela teve um papel super importante quando o Gil e Caetano foram forçados a deixar o país, né? Ela ficou aqui como uma peça de resistência do grupo, né? Do grupo dos baianos, porque eles lá, ela gravava as músicas que eles mandavam de lá, que eles não tinham como. Porque a gente pensa assim hoje em Gil Caetano, os dois, né? Muito bem de vida, com suas casas maravilhosas, ganhando muito dinheiro ainda em show e disco, etc e tal. Mas na época, é bom dizer que eles não tinham dinheiro. E eles foram para Londres e meio que moraram lá de favor, que é amigo do amigo, não sei o quê, e viviam do quê? E não tinha show para fazer lá, porque eles não eram conhecidos lá, né? Então não tinha proposta, não tinha convite para fazer show, não tinha nada. Então eles viviam dos direitos autorais aqui no Brasil. E foi a Gal Costa, principalmente, que manteve os caras lá com as gravações, os shows, os direitos autorais deles que ela mandava para lá. E ela foi por isso que eu digo que ela foi a voz deles aqui, mesmo na ausência, né? Isso é uma coisa muito importante e que talvez não seja destacada como merecia ser, né? Então, a Gal teve essa fase de importância quando eles estavam fora do Brasil. Depois, quando eles voltaram, ela continuou sendo muito
sempre, sempre fazendo, sempre buscando essa coisa de romper barreiras, de inovar, etc. e tal. E depois também, a exemplo da Rita Lee, ela partiu para um som, vamos dizer, mais comercial, mas não estou dizendo isso como crítica, porque eu acho que tanto ela como a Rita fizeram um som comercial de excelente qualidade. A Gal estourou, né, mesmo com já nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, eu digo sucesso popular, né, com Festa do Interior, aquelas Chuva de Prata, músicas mais pop, vamos dizer assim, mas que não perdiam a qualidade de jeito nenhum, né? E ela sempre, imagino que ela naquele show que é de um disco maravilhoso, aquele Sorriso do Gato de Alice, e tinha um show que ela fez, que ela mostrava os seios, né, no final, Brasil, mostra a sua cara. Aquilo ali ainda era ditadura, imagina. E ela mandou ver ali. Ela, a Rita também era muito, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais irreverente, né? Mais nas entrelinhas do que a Gal, mas a Rita também sofreu, teve muita música censurada, foi presa, né? Por uma questão de drogas que não, ela diz isso na autobiografia dela, não vai aqui nenhuma questão moral, é, porque ela realmente fumava maconha, mas no caso, a maconha não era dela, a polícia plantou a maconha lá na casa dela só para prendê-la, quer dizer, é o fim da picada, né? E ela estava grávida do primeiro filho, estava com uma barrigão lá de 7 meses, ficou na cadeia lá uma semana. Aliás, quem tirou ela de lá foi a Elis Regina. É. Elis foi lá, rodou a baiana, fez um escândalo e conseguiu tirar. E delas viraram super amigas, inclusive, Ô, depois desse Márcio, episódio. não pensando na quantidade de CDs ou LPs vendidos, tanto da Gal como da Rita Lee, das duas, quer dizer, quais, na sua opinião, como crítico, quais os melhores discos de ano? Nossa, eu vou até abrir aqui, eu já sabia que vinha essa pergunta, então para não esquecer de nada, eu já tinha colocado na minha tela do computador aqui a discografia das duas. Então eu vou aqui. é, Bom, a Gal, os discos mais bacanas dela, eu acho, tem nas várias fases da carreira dela. Os dois primeiros, aliás, os três primeiros de 62 e 69, um de 1970, são excelentes, que tem um chama Gal Costa, outro Gal e outro Legal. Mas os três são fundamentais na formação, assim, não só dela como cantora, mas como inovação e como discos que foram influentes em muitas outras cantoras, etc. Logo depois veio Índia, que tinha ainda aquela capa que, para quem é mais jovem, não sabe, mas imagine que tinha a foto dela vestida de índia na capa, né, com os seios meio de fora, tal. E a capa foi proibida e o disco era vendido dentro de um plástico preto. Incrível, né? Como é que pode? É. Ahn, essa fase foi excelente, quer dizer, de 69 até, vamos dizer, 69 até 1980, que daí você tem o Gal Canta Caymmi, que era era um disco só de músicas do Dorival Caymmi, mas cantado de uma maneira pela Gal maravilhosa, assim, muito delicada e ao mesmo tempo muito diferente do que do que se tinha de música do Dorival Caymmi, que era aquela voz mais impostada, né, a coisa mais mais careta mesmo, usar essa palavra. Ah, bom, e daí, na fase de grande sucesso dela, Aquarela do Brasil, Fantasia, que foram discos que realmente trouxeram a Gal para o grande público, vamos dizer assim, né? Eu também destaco muito. É, o disco de 1984, Profana, que tinha Vaca Profana, que era uma música maravilhosa
do Caetano, né? Bem Bom, do ano seguinte, que é 1985, que ela trazia música do Arrigo, música do Itamar Assunção, ou seja, ela sempre buscando nessas coisas. O Plural, de 1990, que praticamente lançou o Arnaldo Antunes como compositor fora dos Titãs, né? Com aquela música Cabelo, Cabelo, Cabeleira, Sim. disco muito bom Só também. E o para tal. só para É, situar, quando você fala do Arrigo, é o Arrigo Barnabé, né? Para quem não conhece. Arrigo Barnabé, exatamente. É, o que eu já citei, O Sorriso do Gato de Alice, que tinha músicas maravilhosas e inéditas do Caetano, do Djavan, do Gil, do Tom Jobim. E, aliás, com Tom Jobim, ah, ela gravou em 1999 um disco Gal Costa Canta Tom Jobim, maravilhoso, com todos os clássicos do Tom Jobim, acompanhada por ele. E isso gerou, inclusive, alguns shows. Ela fez um show em Nova York, no Blue Note, lá com Tom Jobim, que também saiu em disco, DVD na época. Ou seja, você vê a quantidade de coisa, né? E mesmo lançamentos mais recentes, onde ela já não tinha, evidentemente, ela teve alguns problemas de saúde, de cordas vocais, etc e tal, então ela não tinha mais aquela voz, é, não tinha mais os agudos, né, que sempre marcaram a voz dela, mas ela cantava num registro mais baixo e conseguiu fazer pelo menos dois discos excelentes, são os dois últimos dela, eu recomendo para quem tiver afim, que corra atrás, que é o Estratosférica de 2017 e o A Pele do Futuro, gravado ao vivo, inclusive em 2019. E, emendando aqui, então, eu vou falar da Rita Lee, tá, João? Sim. A Rita Lee, eu destaco, Atrás do Porto tem uma cidade, que é o primeiro disco com o Tutti Frutti, que já trazia Mamãe Natureza, de 74, Fruta Proibido, que tem o Ovelha Negra e que é um disco muito bom também, Entradas e Bandeiras ainda com o com o Tutti Frutti e Babilônia, que eles suspenderam os jardins da Babilônia. Essa é a fase Tutti Frutti que vai de 74 a 78. Aí, dizem as más línguas, que Babilônia foi o último disco de rock dela, né? Porque daí já viria a fase com Roberto Carvalho, que começa com o LP homônimo Rita Lee, de 79, que trazia o Mania de Você. Aí é sucesso atrás de sucesso, Lança Perfume de 80, mas são todos discos muito bons, muito bons. Saúde, 1981, Rita Lee, Roberto Carvalho, de 82, que tem o Flagra, que flagra outros grandes sucessos. Mas, ô Márcio, E, ah, só para colocar uma pimenta nessa narrativa que você está tá. lembrando os discos das duas, mas ambas foram impulsionadas pelas novelas, né? Sim, era a época, né? Era a época das músicas que eram trilha de novela, tal, e você colocar uma música na abertura da novela, ou mesmo na trilha normal da novela, era quase um sinônimo de sucesso. Mas é claro que isso tem alguns artistas que conseguiram isso, além delas, evidente, mas que não se mantiveram. Mas por que elas se mantiveram? Não só pela qualidade, mas pela qualidade do restante do repertório e pela excelência das apresentações ao vivo, né? Tanto a Rita como a Gal, elas sempre lotaram, a princípio, teatros, depois ginásios, depois estádios pelo Brasil inteiro, né? Isso não é fácil, não é fácil e Com se manter certeza. por tantos anos, né? Por tanto tempo. Agora, só para terminar a coisa da discografia da Rita Lee, eu recomendo, de todos os discos dela com Roberto Carvalho, é o disco que leva o nome dos dois, de 1990, Rita Lee e Roberto Carvalho,
que eu acho o melhor deles, que tem Vírus do Amor, Vítima, músicas espetaculares, e foi nessa fase também, aliás, foi um pouco antes, mas nessa fase eu tive mais contato com os dois, com o casal, porque eu trabalhava na gravadora, na Som Livre, gravadora deles, e então eu fiz todo o trabalho de divulgação desse disco, fui com eles na gravação viabilizei lá a gravação, porque nessa época se gravava muito videoclipe, né? Então a gente gravou 3 videoclipes desse disco aqui em São Paulo, em diferentes pontos da cidade, um lá no Ibirapuera, e cada gravação dessa era um dia inteiro, né? Um no Ibirapuera, outro no alto lá do edifício Banespa, que hoje é Santander, outro nos prédios antigos ali na Barão de Limeira, e ela sempre uma pessoa muito engraçada, muito generosa, muito gentil, muito. Não tenho nada de ruim para falar dela, viu? E você trabalhou com a Gal? Com a Gal, não, mas eu estive com ela em algumas situações. Não conheci como conheci a Rita, mas estive com ela em algumas situações, por exemplo, lá em Gramado, que tinha uma espécie de feira do disco, a cada ano acontecia tal, então ia um monte de artistas, gente de gravadora para lá, e eu estive lá 2 vezes, nas 2 vezes estive com ela, chegamos a almoçar juntos, não só eu e ela, mas com mais 4 ou 5 pessoas, mas deu para estabelecer pelo menos um contato ali. Também era uma pessoa mais fechada do que a Rita, né? Apesar de ser baiana, a gente faz uma ideia do baiano mais aberto, não sei o quê, mas a Gal era mais fechada e a Rita, apesar de paulista, muito mais comunicativa, vamos dizer assim. Mas a Gal também não tinha não tinha aquela coisa, o clichê da estrela, né, inacessível, nada disso. Uma pessoa normal, comum, vamos dizer assim, como qualquer um. Isso é bacana. Ô, Márcio, quem seria a sucessora da Rita Lee no rock? A Pitty? Ai, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é difícil dizer, né? Porque o rock hoje está meio em segundo, terceiro plano, né? A gente tem várias cantoras aí que eu acho legais, é, mas que fazem mais uma mistura de um monte de coisa, tem até rock, mas eu acho que é mais não é o pessoal que está muito destacado aí na mídia mainstream, vamos dizer assim, né? Eu acho que é mais o pessoal que corre pelas beiradas, tipo Tulipa Ruiz, Stel, Karina Burr, que é uma cantora lá de Pernambuco, que é muito legal. Mas elas reúnem rock, música brasileira, sons, samba, tudo junto. Mas tem, como eu falei lá no começo, uma atitude rock. Então eu destaco essas 3. Cel, que é uma menina, quer dizer, meninas para nós, né, João? Mas elas todas já têm uma carreira aí, a Cel já tem 40 anos, sei lá. A Tulipa e a Karina também. Já tem 4, 5, 6 discos lançados, tal, mas elas têm uma presença de palco legal, têm um cuidado bacana com o repertório. E a Cel, inclusive, no último disco dela, gravou, antes da Rita morrer, ela gravou 2 músicas da Rita, muito bem gravadas, inclusive. E então, quer dizer, a Pitty eu acho legal, tal, mas não, no meu ponto de vista, fica abaixo dessas aí que eu mencionei. E quanto a Gal, eu acho que quem mais se aproxima da Gal hoje é também, quer dizer, é uma veterana já também, é Marisa Monte. É, fantástico. Marisa Monte é. A Marisa Monte, ela é muito cuidadosa com a carreira dela, né? Com a escolha do repertório, com as É, apresentações dela, né? Não é uma pessoa é, deslumbrada com os holofotes, essa coisa toda. Ela é bem. exatamente. A Marisa Monte, além
do talento, da qualidade sim, musical, o que eu admiro nela é exatamente isso. Ela tem uma cabeça de gestora da carreira dela. Ela sabe como. Ela é muito inteligente, ela sabe como se colocar, onde aparecer, onde não aparecer, exato. como, como ela se preserva, como ela consegue, né, se preservar. A vida privada dela praticamente não é conhecida. Ela tem dois filhos que ninguém nunca vê esses filhos dela. Ela acho admirável isso. É muito, ainda mais em tempos que a gente vive, né, que é uma exposição absurda, né? E ela Sim, consegue fazer isso de uma maneira muito interessante. Então, merece aplausos mesmo. Isso é difícil, né? muito. Agora, voltando a Rita Lee e a Gal, você disse que ambas pretendiam fazer um show juntas, é uma turnê, né? Mas elas É, participaram de programas em que estavam juntas, participaram. cantaram juntas, né? Participaram. Ela, a Rita, a Gal, a Gal participou de um disco da Rita, aquela que chamava, aquele disco que era uma série de shows e que acabou virando um disco ao vivo também, que é aquele Bossa and Roll, que ela cantava várias músicas mesclando bossa nova com uma coisa mais folk, mais rock e tal, e a Gal participou cantando Mania de Você com ela. Além disso, lá atrás, naquele programa Mulher 80, Ah, sim. que juntou um monte de cantora, também as duas fizeram uma coisa juntas, e elas eram, como elas diziam, comadres, né? Elas se falavam, elas se visitavam, tinha uma amizade ali, que eu acho bacana também, que durou bastante tempo, né? Outro dia eu li, parece que vai ter um documentário sobre a Gal, né? Na verdade não é um documentário, é uma dramatização mesmo, é um filme contando a vida dela, assim como já teve, né, com a Da da Elisa. Elisa, do Tim Maia, tal. Então tem uma atriz que vai fazer o papel dela. Eu vi o trailer, achei legal. Agora, é sempre uma. Eu tenho uma alta expectativa e ao mesmo tempo tenho receio, porque sabe lá o que vai sair disso. Mas o trailer achei interessante. Vamos ver, vamos ver. O, a Rita teve um negócio muito bacana essa semana passada aqui em São Paulo, que eu tive a sorte de ir lá, que tem um festival que, aliás, é um ato de heroísmo que já acontece há 15 anos aqui em São Paulo, que é o InEdit, que é o festival só de documentários musicais Ah, legal. brasileiros e internacionais também. E esse pessoal que organiza isso, que são os batalhadores, porque muitas vezes fizeram sem patrocínio, sem nada, no peito e na raça, mas eles estão há 15 anos fazendo isso, que é uma coisa incrível. Mas agora eles têm patrocínio, tem. E o encerramento, a semana passada, foi aqui na Cinemateca Brasileira, que ainda bem que sobreviveu ao desgoverno e reabriu agora. Então tem um monte de coisa acontecendo lá. É um lugar lindo, maravilhoso. Encerrou com um documentário sobre a Rita Lee, chamado Ah, Ovelha Negra. Muito bom. Passaram ao ar livre, tinha uma multidão de gente. Foi uma homenagem muito bonita, viu? maravilha. Ô, Márcio, a gente já está acabando. Deixa eu só te Tá. perguntar uma coisa. Qual o legado de ambas para a música brasileira? Rapidinho. O legado de ambas, eu acho que a gente pode até juntar as duas no mesmo balaio aí, que é o legado não só musical, mas a marca da mulher brasileira se impondo apesar de tudo. A mulher brasileira presente, fazendo o que quer do jeito que quer. O lugar da mulher é onde ela quer que seja, né? E elas Com certeza. mostraram isso como é, não só com talento, mas com coragem e com
acho que pode dizer isso de boca cheia, quer dizer, com amor por um país que é possível. Elas mostraram que existe um Brasil possível. Com certeza. E numa época muito mais restritiva à mulher do que hoje, né? Claro, claro. Então, Elas, elas ficarão para sempre, sem dúvida. elas foram precursora numa época de barreiras, cheio de restrições, onde na É, época o lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida e é, passando roupa, exatamente, né? exatamente. Foi, Então, o valor delas. E daí a gente percebeu isso, né, quando elas morreram, quer dizer, a quantidade de gente de mulheres que se colocaram, foi minha inspiração, é minha, né? Isso é, isso não tem preço, é maravilhoso. é. Ambas marcaram época e já estão registradas na história, essa coisa toda, né, Marco? Sim. Bom, Márcio, quero te agradecer pelo nosso tempo, é curto, como sempre, mas eu Hum. acho que você mostrou um lado que as pessoas não conheciam, né? Do que vem agora, a partir da morte das duas, que infelizmente nos deixaram cedo, né? Eram duas pessoas que eu imaginava que não iam É. morrer. A gente sempre acha isso, né? É triste. Porque a Gal, principalmente, me pegou de surpresa. A E, Gal não estava doente, né? Ela estava super ativa. A Rita, apesar de um pouquinho mais jovem, a gente sabia que ela estava numa situação muito, muito delicada, né? Mas a Gal realmente foi um baque. Márcio, obrigado, valeu, te agradeço e até a próxima. Até a próxima, João. Um grande prazer falar com você. Abraço, Tchau, tchau. tchau. Espero vocês na próxima sexta-feira aqui no Fala Quem Sabe. Vamos apresentar uma conversa para lá de interessante sobre a diversidade no mundo corporativo. Entrevistei Bruno Carramenha, professor universitário, profissional de comunicação e ativista. Está imperdível.